Então vamos lá? Vamos aterrissar na pena de prisão? Sim. Eu estou partindo do pressuposto que nos entendemos do que nós conversamos, tá? Bom, na verdade é assim, eu, no plano bem pessoal, eu acho profundo malestar. Em pleno século XXI, a gente está falando de prisão. Acho assim uma desumanidade absurda. E a gente, em pleno, nós estamos no século XXI, pô. Já descobrimos semana passada o buraco negro, né? E ainda estamos falando em prisão, pô. E o pior de tudo, e a gente ainda, no atacar a prisão, a gente se sente exótico. O cara é exótico, pô, os caras não acreditam em prisão. É aquela coisa do natural, da coisa natural, né? Que tá uma colega que falou ali. Que é de naturalizar. E eu acho que terminou ficando naturalizado mesmo. Que nada mais é do que a naturalização da dor, do sofrimento, da destruição do outro. Para nós é algo naturalizado. É uma bondade. E o Nietzsche grita lá numa carta que ele fez para o Gersdorff, que ele diz assim, que nós não temos direito de viver hoje se não formos militantes. Militantes que preparam o século vindouro. Nós só temos o direito de viver hoje se nós lutarmos para a superação do sofrimento, na busca da vida. Só isso que nos justifica como possibilidades de sermos viventes, de fazermos parte dessa comunidade da humanidade. Se nós formos lutadores, um devir comprometido com a não sofrimento, com a não dor, com a não raiva, com o não ódio. Ou seja, com a humanização, que parece que nada mais é do que voltarmos a ser uns animais, né? Principalmente cachorro. Eu tenho uma placa lá em casa, na entrada da casa. É proibida a entrada de humanos. 1000 vezes o Woody Allen. O Woody Allen é o meu cachorro. 1000 vezes o Woody Allen. O grau de humanidade do Woody Allen, que independe do troco, né? Não é uma relação comercial que a gente tem com o Woody Allen da vida, né? É uma relação tão só do afeto. Bueno, mas os caras querem, estão nessa luta com a prisão, que para mim a grande contradição é assim, que os caras dizem que querem salvar a vida com a morte. A prisão que os caras é para salvar o mundo, que é o que o Moro quer. Ele quer salvar a vida com a morte, que é uma contradição em termos. O cara quer salvar a vida matando as pessoas. Bom, se é salvar a vida matando as pessoas, vamos matar todo mundo. Deve ter salvado a vida. Vocês querem salvar a vida com a não vida. E vamos lá, e não adianta, né? Não adianta, a gente tem que discutir, não adianta quem é que está lá no presídio, quem é que está lá. Os moros da vida dizem, não, e o pensador Barroso entende tudo de penal, né? Ele diz que agora o direito penal pega os ricos, né? Ou seja, ao invés dele querer a vida dos ricos para todo mundo, ele quer que todo mundo se rale, né? Que é a inversão de tudo, né? Que é a bronca que os caras têm com os servidores públicos, né? Os operários. Não, os servidores públicos têm muitos direitos, mas vamos lutar para todo mundo ter esses direitos. Não, eles não querem a vida para todos, eles querem a desgraça para todos, né? Que todos sofram,
que é o pacto pelo gozo pelo sofrimento, que falava o Nietzsche antes que nós estávamos no começo da aula, né? E não adianta, quem entrou lá são eles, não adianta, são eles. Claro, de novo, mas tem exceções, claro que tem, mas essas exceções, essa exceção de pegar, vão lá, que tem 1% que eles pegam, justifica 700 mil que não são. Ele não precisa ter 2 neurônios para saber, e o Nietzsche faz a grande pergunta, né? Se a gente sabe, nós sabemos quem estão lá, nós sabemos, mas não precisa ter mais de 2 neurônios. Eu estou me sentindo idiota dizer isso, né, professor? E a gente tem que ficar gritando isso, veja só que coisa terrível. O Nietzsche diz assim: porra, ninguém é responsável pelo fato de existir, pelo fato de ser assim ou assado, por se achar nessas circunstâncias, nesse ambiente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não tenho culpa por ser pobre, eu não tenho culpa por ser feio, eu não tenho culpa por ser favelado, eu não tenho culpa por ser imbecil, eu não tenho culpa por ser idiota, eu não tenho culpa por ser loiro, eu não tenho culpa por ser negro, eu não tenho culpa por ser gay, eu não tenho culpa de ser hétero, eu não tenho culpa de ser japonês, eu não tenho culpa do meu passado. A grande expressão que ele usa, Nietzsche, é assim, que o tornar-se arrasta atrás de si o haver sido. Eu vou repetir. O tornar-se arrasta atrás de si o haver sido. O fato de eu ser o que sou, estou trazendo atrás de mim o que eu fui, aquilo que a vida me fez. Um exemplo talvez ajude. Tu pega assim, o assalto que dá no semáforo de um moleque de 20 anos, amigo, esse assalto começou há 20 anos atrás. Não? Começou lá atrás. O cara arrasta atrás de si o haver sido. Não se lhe deu outra hipótese. Não, claro que não. O que nós estamos fazendo aqui com esse curso é tentando desarrastar o atrás de si o haver sido. Porque as possibilidades vocês não tiveram, cacete, que o bundinha da USP teve todo o tempo. É isso que nós estamos lutando das cotas. É uma sacanagem estabelecer uma relação no concurso do bundinha da USP com o cara que mora lá que mora trabalha 10 horas por dia para poder comer e depois estudar. É um idiota a gente se pensar nisso, que eu atrás de si o arrasta versículo. Eu um dia com o Cerezo, eu fui dar uma palestra na USP de Ribeirão. Eu entrei na sala, estavam todos os bonequinhos, perfumadinhos, cada um com o seu laptop. E eu falando isso, cara. Daí na mesma noite eu e o Ciro fomos dar uma palestra em Bebedouro, numa faculdade particular. Era num campo de esportes, assim, numa cancha de esporte, com os caras, com as cadeiras, aquelas tudo esculhambadas, os caras que trabalhavam o dia inteiro. O haver sido das duas classes eram insuportáveis de diferente. E que culpa eu tenho do meu esperma lá, entre 1 milhão de espermas que tem, lá do seu Jorge, num dia, numa trepada, possivelmente uma merda, uma trepada que o seu Jorge deu, que entrou lá na partida da dona Rosaura, que podia... Que culpa tenho eu disso? Desse troço, dessa angústia, do sofrimento, que é o que eu lhe diz, é que o tornar-se traz de seu haver sido. Que culpa o cara tem de lado, tá lá, o cara é jogado. Por isso que a história do livre-arbítrio, que é o grande nó do Nietzsche, que para mim, do abolicionismo, o cara não tem culpa do que é, cacete. E na verdade é assim, nós somos, vai dizer o Nietzsche, nós somos o que somos porque não conseguimos ser diferente do que somos. Ninguém escolhe passar fome, ser filho de um bêbado, não tem esse projeto de vida. Aliás,
o cara lá, o bondinho da USP, precisa dos caras passando fome para ele estar lá. E na verdade, vamos assim, eu só supero o presídio, meus amigos, se eu não acreditar no presídio. Enquanto nós acreditarmos no presídio, nós vamos justificar a existência do presídio. Ponto. Se eu quero o presídio para 10 caras, se eu escolho lá o presídio para 10 caras, eu estou justificando o presídio para os 780 mil caras que estão presos. Eu só... Porque a criação, amigo, como é teu nome? David. Eu só supero, eu só crio se eu destruir. É a condição da criação. Eu só vou superar o presídio se eu destruir essa porcaria que se chama presídio. Eu não posso ser conivente com o presídio. Eu só vou ser um bom advogado criminal se eu não acreditar no presídio. Porque eu vou lutar com todas as forças que eu não acredito no presídio. Porque se eu acreditar no presídio, eu não vou lutar com todas as forças para tirar esse cara do presídio. É como o dever de sanidade ética do advogado criminal é a não crença no presídio. Eu não posso acreditar, porque se eu acreditar, eu sou conivente com a maldade, com a crueldade. E o pensamento básico que Nietzsche dá é assim: precisamos tomar o futuro como padrão determinante das nossas avaliações e não buscar no passado as leis das nossas ações. Eu tenho que buscar a nossa atuação no futuro e não no passado. Eu não posso ser uma visão essa pentecostal que nós temos que do Brasil hoje, que os caras querem voltar para a Idade Média. Por exemplo, da funcionária lá na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação, que dizia que a base da escola que ela sonha é a base da Bíblia, ou seja, o retorno da Idade Média. Eu não posso odiar, eu tenho que ter o padrão das nossas avaliações é o futuro, e não buscar no passado o padrão das nossas ações. Que é o que essa menina que está a Damares, que diz que, biblicamente, ela entende que o chefe da família é o homem, que é a Idade Média. Os caras estão buscando no passado o padrão das avaliações. Quando o olhar que eu tenho que ter é o olhar da perspectiva do devir, do novo, com toda a insegurança que o novo causa. E nós estamos o quê? Nós estamos marcados pelo senso comum, amiguinho. Talvez é a coisa mais importante que eu possa dizer para vocês. Que o senso comum que se estabelece qual é? É colocar os indesejados no cárcere, ponto. Eu quero me livrar de algumas pessoas, como eu não posso matar fisicamente, eu mato de outra maneira, que é colocando no presídio. O poder escolhe os seus indesejados para destruir. E isso pegou o senso comum de colocar os indesejados no cárcere, que é uma avalanche que nos pega, que é um tsunami que te aleja. Porque impera um senso comum fantástico, e daí explode, evidentemente, o discurso da impunidade como causa da violência. E os caras acreditam. E é tão forte que tu não consegue discutir com os caras. Tu não consegue discutir com o teu pai sobre isso. Tu não consegue discutir com o Barroso do Supremo sobre isso. Porque ele acredita. Eu diria que ele tem que acreditar para suportar a vida. Que é outra coisa. Eu não estou falando de má fé. Claro que tem os de má fé. Mas são pessoas que acreditam nisso. Os caras acreditam na mentira. E a função do saber disso que nós estamos falando aqui, que a academia tem que dar, é superar essas mentiras que embasbacam o saber. Senão não tem sentido saber se nós trabalharmos com o passado, deixa nas mãos das Damares. Pronto, está o passado montado. Bacana. Vamos lá. E nós repetimos isso, repetem isso, que nós terminamos, acreditamos que isso, a história da impunidade como causa da violência, nós acreditamos nisso como hipótese superadora da criminalidade. Todos os caras dizem isso. Todos. Desde o motorista de táxi, do teu juiz, do teu ministro, dos professores de direito penal. Possivelmente do babaca que deve estar me ouvindo aí nessa gravação, vai estar acreditando nisso. E vai bater no peito ainda. Que ele nada mais é do que um hipócrita.
porque ele é um delinquente. Mas o que é isso? Isso passa a ser uma simplificação de um fenômeno complexo. Eu tenho o problema da violência, real ou imaginária, não interessa. Eu até acho que é mais imaginária. Mas não interessa se é real ou imaginária, porque mesmo sendo imaginária, as pessoas têm como real passar a ser real. Porque o problema da mentira é que eu vou viver na mentira. Quando eu acredito na mentira, eu vou viver na mentira. Vamos lá. Se eu acredito na mentira que o problema da violência é a impunidade, o que eu vou querer? Punir cada vez mais? Mais gente na cadeia? Aumentar os tipos penais? Aumentar as penas? Reduzir as garantias na execução? Ter o advogado como inimigo? Criminalizar a advocacia porque defende a liberdade? Porque eu estou acreditando nisso tudo. Porque o acreditar me leva a ter resposta para essa crença. Eu vou ter o princípio da presunção da inocência mitigado, destruindo o que está na Constituição. Porque eu acredito na mentira. Que é o problema de acreditar na mentira. Porque a crença na mentira, ela não é algo insosso, ela é perversa. Isso causa cada vez mais gente lá. E a gente que estão lá, a gente sabe, nós sabemos que estão lá. Possivelmente muito amigos de infância de vocês, estamos de acordo? Estão de acordo aí, pessoal? Não estamos lá cheio de amigos de infância? Porque os caras, e eles escolheram ser delinquente, né? A vida foi assim, a vida estava montada. Aqui, ó, meu amigo, tem o caminho do bem que tu vai comer, não sei o quê. Aqui o caminho do mal. Daí ele pensa, ó céu, você do bem, você do mal. Você do mal, ele escolhe do mal. É essa a história que tem. Ou seja, lá na favela, as hipóteses estão ali abertas para ti. E tu escolhe entre as... Mas cacete, mano. Porra. E o cara fica acreditando nisso, rapaz. Eu tenho que dar respostas, mas eu não sei o que fazer. E o que eu faço? Eu pego um fenômeno complexo, eu simplifico e dou respostas simplificadoras para um fenômeno complexo. Vamos lá. O problema da violência é o problema de uma complexidade que o homem não conseguiu solucionar ainda. O que fazer com o homem violento? Nós não sabemos o que fazer. Talvez o ser em si, Dimas, do homem seja ser violento. Nós temos momentos de violências fantásticas, né? Não sei a vinda de vocês para cá hoje, possivelmente vocês mataram uns 2 ou 3 no trânsito, aí eu mato esse desgraçado que está lá dentro latente em nós. Ou seja, parece que vai superar o problema da violência quando nós construirmos um novo homem, que é o além do homem que chama o Nietzsche. Mas nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer com o homem violento, nós não sabemos o que fazer. O cara que descobriu o que fazer com o homem violento, a resposta para a criminalidade, o cara vai ganhar o prêmio Nobel. Mas o idiota sabe o que fazer. Porque o idiota não convive com a dúvida. O idiota tem respostas. Ele tem respostas para tudo. É a característica da imbecilidade. Ele não consegue viver com a dúvida. Tu perguntar para ele, ele sabe. Ele tem um fenômeno que ele não dá resposta, que ele não sabe dar resposta. Não sabemos o que fazer com a violência. O problema da violência é tão forte, que tu não tem solução coletiva. Tu pode pensar talvez em situações individuais, porque cada tipo de violência tem o seu atrás de si, a sua história. Eu tenho que trabalhar com a história dessa pessoa para tentar ajudar ela a não ser violenta, porque ela é a única que tem uma função única, que ela tem um comportamento único, que ela tem uma história única. Eu vou ter que entrar nessa história única dando resposta única. Que é um caos de como fazer, que nós não damos conta. Mas aí eu simplifico. Olha que barbada. Numa frase, os caras solucionam o problema da violência, a impunidade. De uma criatividade fantástica, né? E não sei quantos anos, e o imbecil é a impunidade. Que é o discurso Moro. Que é o discurso que ele está fazendo da mudança do Moro. Que é o discurso da grande maioria dos juízes, que é a grande maioria dos promotores, é a grande maioria dos advogados, é uma grande maioria de tudo. E tu sendo um idiota, tem que explicar para o cara. Tu diz...
Então eu estou na égide do senso comum, que reduz a complexidade, que forja esse senso comum jurídico. Fenômeno complexo que eu não dou conta. Eu simplifico essa complexidade e dou respostas simplificadoras ao fenômeno complexo. Eu vou dar respostas que nunca vai solucionar o fenômeno porque é complexo. Eu vou botar cada vez mais gente na cadeia, cada vez mais gente na cadeia, cada mais gente na cadeia, e não adianta. Porque a gente sabe que não é esse o problema. Tu perguntar qual é o problema? Eu também não sei, mas eu só sei que não é o problema da impunidade. E vamos lá. O problema perverso da simplificação. O Amon Oz morreu agora, foi no ano passado. É um deputado do Partido Trabalhista de Israel. Cara, é bom. Rara. Muitas vezes ficou próximo do Prêmio Nobel. Ele diz assim que a simplificação é o que gera o ódio. O que ele quer dizer com isso? Que o fanatismo nasce da tentativa de resolver problemas complexos com soluções simples. Lenha em todas as fogueiras. Ele estava falando das simplificação. Toda eu tiro a sua humanidade. táxi, eu estava vindo agora do táxi. Não, motorista da defensoria. Tenho que te ralar mesmo, porque tu é meu inimigo. Seja a tua cor, seja que nós temos aqui com os judeus.
com os ciganos que eles faziam lá, com os comunistas hoje aqui, nós estamos aqui, os caras que são comunistas. Puta, os caras que as faculdades de Direito é composta de comunistas. Puta, eu ando em todas as faculdades de Direito do Brasil, mas não tem lugar mais conservador do que faculdade de Direito. Eu não conheci até agora conheci um professor de Direito que diz que é comunista. Um. Até eu, os caras que eu sou comunista. Eu sou mas não. É uma forma. Ele diz assim: toda verdade é simples, o Nietzsche disse. O Nietzsche discutindo isso, os caras dizem que toda verdade é simples. E diz: isso é uma mentira, o Nietzsche disse. Toda verdade é simples, ele diz que é uma dupla mentira. Porque, primeiro, que não existe verdade, existem verdades. E segundo, que não existe a simplicidade. O que existe é a complexidade. Eu tenho as coisas como simples, quando é fruto da ignorância. De novo, a Francisca vai apagar a luz. Viram que coisa simples? Acende de novo, olha que simplicidade. Olha a mentira disso, né? Para chegar a isso, quantos séculos de estudo que se teve para conseguir a luz elétrica? Que vem lá de Itaipu, que passa não sei aonde, que nós nem sabemos. De uma complexidade louca que não... Você percebe? Não existe simplificação. A simplicidade. As coisas não são simples. Ele diz assim: as coisas simples são muito complicadas. Bom, nós fomos assaltados pelo senso comum, meus amigos, e derrotados por eles. Daí vem o Nietzsche assim: pô, mas nesse caos o que se espera do homem superior? Que ele resista. Que ele resista. Vamos marchar? Vão ser odiados? Que ele resista. Que é essa luta da militância que ele fala lá no começo da aula. E vamos lá. E nós temos que resistir, amiguinhos. Embora nós sabemos que vamos marchar, porque nós estamos no processo penal, no momento penal, num jogo de cartas marcadas. Quem é que advoga no crime? Só tu. Não, tu não vale. O Dimas é o meu fiel escudeiro. Não da fiel, né? Aqui em São Paulo. Vamos lá, meu. Quando entra um processo, quando sai um inquérito, tu olha o inquérito, quando o inquérito chega em juízo, vem a denúncia, tu já sabe qual vai ser o resultado do processo, o jogo de cartas marcadas, tu sabe até, se for um pouquinho inteligente, vai saber qual é a pena. Tu já sabe, é um jogo de cartas marcadas. Quando tu vai lá, tu tá falando ali na prisão, é um jogo de cartas marcadas. Porque os caras têm que achar culpados, tem ou não culpados, pelo prazer do culpado. Tem que achar culpados, às vezes, onde não tem culpados, para tirar dinheiro dos caras que não são culpados. Ou seja, é uma podridão fantástica que nós estamos reunindo. Tu já sabe qual vai ser o resultado da ação penal. Tu entra nesse processo, o jogo de carta marcada, tu vai ter que resistir a isso, sabendo que vai marchar. E não adianta, meu amiguinho, tu fazer a melhor petição. Não adianta tu pesquisar, tu estudar, tu pegar um parecer do Juarez Tavares, pega um parecer do Juarez Cirino dos Santos, pega um parecer do Jacinto Nelson, tu pega um parecer do Nilo Batista, tu junta tudo no processo, não adianta, que o cara sequer vai ler. E se ele for ler, ele não vai entender, porque ele não tem capacidade intelectual para perceber o saber mais sofisticado. Está tudo marcado. Temos que resistir, embora sabendo que nós vamos ser derrotados. Aliás, parece que o nosso prazer não está na vitória, está na luta. E daí o Nietzsche perguntaria assim: mas por que a gente é assim? Volta ao começo. A gente é assim porque a gente não consegue ser diferente. Existe algo em nós que nos faz ser assim, no nosso passado que foi arrastado.
Ou seja, e agora tem o discurso que os caras estão inventando agora da bandidolatria, que nós somos bandidólatras, que nós amamos os bandidos. Olha que loucura. O idiota não percebe. Não é que nós amamos os bandidos, é que nós amamos todo ser humano, inclusive ele que nos chama de bandidos. Essa é a diferença. Não é o amor pelo bandido, isso é uma loucura. É o amor pela humanidade, que é outra coisa. Tanto que é que lá no Rio Grande do Sul as palavras bandidolatria, que eles projetam a minha fotografia no slide como causador de toda a violência no Rio Grande do Sul. Olhem aqui para mim. Tá vendo a pinta? Olha a pinta aqui do boneco, tá vendo aqui? 1,74 m, 72 kg de altura. Perigoso. Eu sou, não é perigoso, eu sou o causador, porque eu sou um bandidólatra. Puta, eu nem saio de casa, eu não saio de noite. Eu tenho uma vida que é uma porcaria minha vida. Eu fico em casa estudando. E só saio quando eu faço essas viagens aí, que eu viajo bastante, né? Que eu estou para lá e para cá, que eu estou estudando isso, que eu pico, que eu bandidólatra. Uma crueldade, isso que eu estou querendo dizer. Estão perdendo tempo, vão estudar de uma vez, né? Para deixar de ser idiota, vão estudar o Sal. O Sal não conseguiu vir aqui ainda, né? Tem que cobrar deles. E tem o Diego, que é o do meio, que ele está fazendo pós-doutorado em comunicação, ele trabalha com Deleuze e Negri. Ele estuda os movimentos populares como força de potência. E a Gabinha é diferente. Ela foi laureada na faculdade, depois ela fez o mestrado em Londres, na Universidade de Londres, foi laureada, depois ela fez o outro mestrado em Barcelona, recebeu o título da melhor tese de mestrado, daí foi fazer uma palestra, estava lá estudando no doutorado na Espanha, foi apresentar um trabalho na Alemanha. Apresentou o trabalho e os caras, olha, nós queriam te contratar, e contrataram ela como pesquisadora e professora da universidade. Nós temos. Lá eu e a Inês. Então daí eu sempre pego a Inês e trazer a Inês. Daí converso com o motorista, tá esse carioca, conversador pra caramba, né? Pô, Gaúcho, tá aí de novo, tamo aí de novo. Outra viagem. Sim, Gaúcho, de novo aí, de novo, tudo. Daí tá casado, Gaúcho. Sou casado. Quantas vezes tu casou? Tu casou com TV. Nós temos. Escuta, tu tem. E esse teu filho aqui, o que que faz? Aqui do Rio. Não, esse é o mais velho, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, que legal. Outra viagem. E tem mais filho, Gaúcho? Tem outro homem? Tem outro que é esse, que faz isso, isso, isso. Outra viagem, e daí, Gaúcho? De novo aqui. E filha e mulher? Eu tenho uma que é Gabriela. Mas essa o que que é faz? Gaúcho, que legal, que legal. Mas estuda na Europa, Gaúcho? Estuda na Europa. Mas o que ela estuda na Europa? Eu digo, olha, ela estuda os efeitos da redistribuição de renda nos países periféricos. E eles, os gaúchos, não entendi. Eu digo, eu também não entendi direito esse troço. Mas é mais ou menos o seguinte. Quais seriam os efeitos do Bolsa Família das comunidades? Estudando isso? Sim, está estudando isso. Mas saiu daqui para estudar. Gaúcho, isso eu sei qual é do Bolsa Família.
Digo, então me diz. Fez umas de noite, me conta aí, para dar guri não perde tempo. Gerar vagabundo. A família que está alterando até o poder. As comunidades são uma complexidade fantástica. Resposta simplificadora. Gerar. Qual é a característica do saber, do saber, do senso comum? A Marilene sabe. Para Marilene Chauí, a característica do senso comum é saber por ouvir dizer. Tu pergunta para o cara. Conceitual. É a forma mais baixa. Da ele diz o seguinte, que finalmente que no Brasil agora dado assim, passado noites em claro. O pessoal não troca assim do. Mas América fulano. No Brasil, fulano. Se tu lê esses caras aqui, tu vai saber o que é isso. Conceitual. E porque, na verdade, a gente sabe, né, que na filosofia, o exemplo de Chauí, que a primeira atitude da filosofia, do conhecimento, é não o preconceito. É não o pré. Não aquilo que todo mundo diz. Repetição inconsequente. E parece que nós temos que colocar. É pensamos, porque o Nietzsche vai dizer louca, dúvida.
a montanha que não muda de lugar, ele está sem montanhas. Ele diz, não, a montanha não muda de lugar. Mas tem pessoas que vêm, acreditam. É que, na verdade, retomando, é que o idiota, meus amigos, ele não tem dúvida, ele tem certeza, ele tem absoluta certeza, porque ele é crente. Que é o pior de todos, cara, que não dá para conversar. Porque impossibilita o diálogo. Ele tem a verdade. Não adianta. Está escrito na Bíblia. E o fato de estar escrito na Bíblia, sabe o que quer dizer? Que está escrito na Bíblia. Só isso, né? Então o cara tem essa dogmatização. Então, assim, a visão parece que tem que ser, meus amigos, uma desilusão em relação a isso. Eu sei que o senso comum é forte. Nos pega, mas nós vamos ter que superar. Ou seja, nós temos que buscar na filosofia que o Platão, nasce a filosofia com gestos de admiração, quando eu me admiro do que está acontecendo. Eu recebo pacífico. Puta, eu me assusto com o que está acontecendo. É um buscar fugir da ignorância. A filosofia, para Nietzsche, ele nasce com Tales de Mileto. Ele diz assim que Tales de Mileto, ele estava olhando o mar, meses, anos olhando o mar, até que um dia ele olha para o mar e descobre que ele está vendo água. Porque até então, até Tales de Mileto, os caras olhavam o mar e não viam água. Viam obra dos deuses, viam Poseidon. No dia em que o Tales de Mileto olhou a água e viu água, e não o discurso que faziam sobre a água, nesse momento nasce a filosofia. Quando eu olho para a coisa e vejo a coisa, e não o discurso que se faz sobre a coisa, nasce o saber. Eu tenho que olhar o presídio e ver o que o presídio é e o discurso que fazem. E aí tu tem que estabelecer um mundaréu de interrogantes. Por que serve o presídio? O que ele é? Qual é o seu sentido? A quem se destina? Como é? Para que serve? Se tem sentido hoje? São todas as perguntas que o direito penal tradicional do concurso não faz. Que é o discurso que eu tenho para entender o que é presídio. Não, mas eu recebo o presídio como dado, como algo natural, como estava falando a colega antes. Como algo posto e pronto, como tem que ser assim. Eu não tenho a possibilidade de vir. Por isso que a porcaria do concurso, como regra, ele é terrível porque ele trabalha com o passado, não trabalha com o futuro. Ele trabalha com o que o Damásio disse, o que o Nutti disse, o que o Capes disse, o que o tribunal disse, o que o fulano disse. Tu trabalha com o passado, tu não tem a perspectiva do devir. Tu passa 10 anos decorando o passado. Depois tu vai trabalhar nas pessoas, no devir, com o olhar do passado. E dá esses caras que estão julgando as pessoas. Não é por acaso que os caras são assim. Professor, talvez se houvesse uma certa convivência das pessoas com as outras pessoas, porque essas pessoas que estão no poder, elas não sabem qual é a vivência de uma pessoa que mora numa favela. Mesmo assim, ele não mudaria. Acho que não. Acho que está no outro lugar ainda anterior. Eu acho que existe um mecanismo ainda anterior, até que fenômeno do inconsciente. Não, porque tu vai encontrar pessoas que estudam, estão estudam, e é isso. É isso. Tira o primeiro lugar no concurso, e daí? Ele não suporta. A empatia é uma coisa que não existe. Ele não suporta. Eu acho que não suporta. Eu acho que não suporta. É o seguinte, o cara que fica 20 anos botando os caras na cadeia, tu não pode mais convencer ele, porque ele não suporta ser convencido, porque ele vai se convencer que durante 20 anos ele destruiu as pessoas, ele tem que ser matado aí. Ele não consegue suportar. É uma questão de sobrevivência. Ele não pode acreditar que ele está na USP sobre o sofrimento de 500 mil pessoas.
Ele tem que acreditar que ele é um ser superior para suportar a vida. Porque o ser em si dele arrasta o haver sido. Que é a história da luz. E na verdade, assim, nós temos, porque essa desconfiança não é só externa, né, meus amigos? Confiar das verdades que eu tenho. Bom, é a partir daí que eu quero discutir com vocês. Eu estou pulando. Bom, vamos acertar uma coisa, né? O direito penal é a face mais cruel do poder, ponto. Que seleciona os indesejados para destruir os indesejados, ponto. É o que eu tenho de mais pior que eu posso fazer com as pessoas é o direito penal. Que é destruir, é matar os caras, é fazer os caras sofrer. Tanto é. E naturaliza aquilo, nenhum de nós sente. Isso, eu quero destruir essas pessoas. Eu tenho um gozo pelo sofrimento. O que eu estou querendo dizer é que a nossa atuação, enquanto trabalhadores do crime, é cético. Carinha, não é o trabalho nosso, não é um trabalhinho qualquer. Não, é um trabalho que tu envolve tudo o que tem da vida do sujeito, tem um forte continente que sofre as consequências do nosso atuar. O teu trabalho bom ou mal, quem vai sofrer não é tu, desgraçado. Também.
E voltando, e os caras que estão indo para lá, não é o burguesinho, que vai ficar, não sei aonde, na Papuda, do Diabaquara, não. É o cara que vai virar pasto, que tu sabe que ele vai, que a única possibilidade dele sair de lá é ele fazendo parte de uma facção. Que é a única forma que ele tem para viver. Daí o boboca do cara que faz a lei do Moro lá, é assim, o cara que participa de facção não tem os direitos da liberdade, mas o cara só sobrevive se fizer parte da facção. É condição de sobrevivência. Mas para a cabeça do cara, o livre-arbítrio, eu entro no presídio, tem todas as facções. Eu não quero participar de nenhuma facção. Eu sou um homem independente. Mas vá ser imbecil. E a gente tem que apagar isso da faculdade, no concurso. Que é dolorido demais. E daí os caras ficam tentando dividir o mundo entre bons e maus, né? O cara do júri, o promotor, nós os bons temos que nos proteger dos maus. O Nietzsche diz assim, o dia que eu conheci o homem bom, eu tive asco da humanidade, porque o dito homem bom é um hipócrita. Nós conhecemos o cara que diz isso no júri. Quem são os caras? A gente sabe quem são os caras. O Nietzsche diz assim, principalmente aqueles que se dizem bons são as moscas mais venenosas, picam e mentem com toda a inocência. Como poderiam ser justos conosco? O dito homem bom é aquele carinha, é assim, é o cara que reza domingo, leva a família e reza o Pai Nosso antes de comer, no meio-dia, e não paga os direitos da empregada dela. A gente sabe quem é esses caras. O patrão que não paga o salário, as horas. Esses são os homens bons do Lion, do Rotary, da maçonaria. Esses caras que são os pequenos burgueses bundinhos perfumados que se legitimam por aí. Que são os bons. São os bons. Os bons, que é assim, os dirigentes do Banco Itaú, os donos, são tão bons que eles são a favor da reforma da Previdência. Olha que coração maravilhoso tem esse cara. É tirar o direito dos aposentados. Esses são os bons. Por Nietzsche assim, não existe homem bom. Existem homens. Homens, todos nós somos. Até o Hart diz assim, por que nós precisamos do direito? No mundo só de anjos não precisaria direito. No mundo só de demônios, o direito não se sustenta. Nós precisamos do direito exatamente por isso, que todos nós somos uma mistura de anjos e demônios. Todos nós. Todos nós. Todos nós somos delinquentes. Então eu escrevi isso num livro, os caras não gostaram. Para mim, a dimensão humana do juiz é igual à dimensão do réu que ele condena. São iguais. A dimensão humana é idêntica. Os dois são virtuosos e os dois também são filhos da puta. Os dois são sacanas. E os dois têm atos de grandeza, que é o que acontece com cada um de nós. Diante de ti existe um cara carinhoso, existe um cara mentiroso, existe um cara violento, existe um cara parceiro, existe um cara sacana, existe essa coisa que faz você ser homem. Esse discurso do homem, de novo para simplificar, para alejar os ruins. E os ruins são eles da outra classe, essa negrada, esses gays, esses nordestinos, tu percebe? Porque tu identifica os bons com as classes dominantes. O cara da van. Da van é essa. Esse é o homem bom. Posso indo? Posso mais um pouco? Bom, vamos chegar na prisão. Como justificar a prisão? Eu estou pulando aqui algumas coisas por razões óbvias, né? O Zaffaroni, ele diz assim... Acho que estamos de acordo, né? Que o Zaffaroni é o cara.
sentido, mas ela está aí. Claro que a gente sabe o sentido da pena, que é o sentido perverso. Que não o que os caras dizem, que é o inominável, que a gente não pode dizer. Não, não tem finalidade. Suja. Se acalma o troço. Quando vai pro super. Depois o cara começa a cumprir a pena. Daí o cara tem o direito de ter trabalho externo. O cara vai ser goleiro. Como é que pode ser goleiro? O que o Bruno vai ser? O goleiro a vida inteira vai provando, né?
que é do réu. Ficar isso. Nada de lá os utilitaristas. O que eles dizem que a gente aprende na faculdade? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso e estão botando os caras lá. E 40% dos caras que estão lá não são por crimes violentos. Ou seja, eu boto os caras lá por crimes não violentos para que eles se transformem em criminosos. Eu quero que aconteça. E acreditar. O cara não aproveitou a oportunidade. Mesmo na Suécia, o grau de reincidência da Suécia é todo de 50%, 60%, que os caras estão fechando o presídio lá, mas o grau de reincidência é isso. O presídio é um mal.
fazendo tudo pelo cara. Da ameaça de punição, as pessoas ficam com medo.
Não adianta, então é vingança. E não adianta, né? Todas as teorias que tentam explicar racionalmente não cabem, são destruídas pelo mundo dos fatos. Então o que nós não é o respaldo teórico por outros mecanismos. Todos são delinquentes. Todos são delinquentes. E nós cometemos os crimes que nós somos permitidos. É que na verdade sempre o idiota, sempre o sacana, sempre o delinquente. Olha aí. Maldade. Nova tentativa de furto em o mar. Opa, largo.
Ai, meu. Te lembra aqueles 90 dias que eu fiquei preso lá no presídio? Os caras me comeram e eu tô com AIDS. Passou ali uns 8 meses, nós estamos nos anos 90. Acertei o MP. Tentativa de furto no... Veja a crueldade que o Nietzsche fala da punição. Tentativa de furto que deu a vida. Esses dias aí. Bueno. A unanimidade defende a prisão contra toda a racionalidade, amigo. Mas para mim, teoricamente, é uma questão de fé isso. Porque a fé independe de prova. A fé, ela basta por ela mesma. Ela justifica-se por ela mesma. É porque é. Ou seja, é e pronto. É uma crença inabalável. O cara acredita, ele tem fé que a cárcere inibe a criminalidade, assim como ele tem fé que Cristo nasceu de Maria Virgem. Essas coisas aí. O cara ressuscitou do teto. O cara acredita. Não adianta os fatos dizerem diferente. É uma crença, é uma fé inabalável. E a fé, vai dizer o Nietzsche, significa que não querer saber o que é verdadeiro. Eu preciso apagar o que é verdadeiro. E essa tamanha fé, meu, é tão cruel. Homossexual, ou se eu fosse negro, porque era negro, foi nordestino, mas eu também não sou nordestino, então eu não tenho nem esse preconceito, que eu pago as minhas dívidas, se eu fosse um caloteiro ainda, se eu fosse um juiz corrupto, onde aquele juiz corrupto, mas eu não sou, ou seja, não tem nada para dizer para mim do filho exótico, que é um bandido. Preciso desse inimigo, porque precisa do direito penal, precisa do inimigo. O poder é preciso do inimigo. Os inimigos é todo dia o troço dos filhos dele. Porque agora ele não tem mais o que brigar, eles brigam com os caras de dentro mesmo. Ou seja, o cara, a vida não acalma. O cara não suporta a vida. É mais ou menos com aqueles casais que vocês devem conhecer que brigam para poder transar depois. Que é tesão pelo sofrimento. Bom, vamos lá. Vamos pular aqui. Vamos lá. Parece assim que o argumento definitivo, que não é do comunista kantiano, né? Que ele diz assim que o argumento definitivo que vai dizer o Ferraioli também contra o presídio, contra o sofrimento, é que cada homem não pode ser tratado como coisa. Cada pessoa tem que ser tratado como pessoa. Tu não pode tratar as pessoas como meio. Tu tem que tratar as pessoas como fim. Tu tem que tratar, seja qual for a pessoa, como um ser humano. É isso. É um imperativo ético. Mas os caras não querem. Tanto é que o presidente disse, né? Não, tem aí os troços pra gente ver, que era a favor da tortura, que tinha que matar, que devia ter matado mais gente, que a Maria do Rosário tinha que ser violentada, que a desumanização. E são cristãos. Em nome de Deus, oram. Eu tenho a impressão que o Cristo está vendo isso, deve tomar um pileque, né? Deve estar pensando, mas que cagada que eu fiz. Bom, mas daí é o seguinte, mas nós não sabemos o que vão fazer. Amigos e irmãos,
resposta que nós demos no troço. E prometo que eu mando para vocês, tá? Deixa eu continuar? Começou. Quando entra na sexualidade é isso. A aula vira uma zona, todo mundo. Não deu de repente virou crente, estão queimando porque virou crente, derrumou o marido porque arrumou o marido, derrumou uma mulher. Olga para ela, é aquele troço que o Saulo está dizendo. Essa guria, a gente possa ouvir o outro, é isso que eu estou querendo dizer. Ouvir no sentido amplo, ouvir na fome, na dor, ouvir. Não. Santo André, São Bernardo. Diadema. Tem que cuidar. Fecharam o troço. Falaram com os donos do bar lá. Escuta, amigo, os caras estão se matando demais. Vamos fechar antes o bar. Tu ganha um pouco menos na sexta e no sábado. E quando os caras começaram a me chama os pais aí e tal. Levaram para lá, fizeram um teatro. Porque tu precisa ter alguma coisa. A vida é insuportável, vai dizer o Nietzsche. A vida é insuportável. Mas tu só consegue suportar a vida. Tu cria a arte para suportar a vida. Se tu tira o carnaval dos caras, os caras matam todo mundo. Se tu tira o Fla-Flu, os caras matam todo mundo. Se tira o jogo do Corinthians, o cara precisa da arte para sobreviver, que é o metafísico. Tu precisa disso. Tu precisa. Levaram a arte para lá. Diadema, em 10 anos, nível da Europa. Tu sabe, em todos os lugares que tu vai, em todas as cidades que tu tá, tu sabe onde está o problema. Sabe quais são os causadores do problema. A polícia sabe. Todo mundo sabe. Só que nós não queremos. É a falta da vontade. É um monte de coisa. De repente é uma forma de eu ganhar dinheiro, de eu explorar. Tem milhões de hipóteses. Sim, mas nós temos que querer. Nós temos que querer. Eu estou falando de hipótese. Talvez a gente possa pensar em paz. É assim. É um psiquiatra promotor que depois fez psiquiatria. O nome dele já veio na minha cabeça, Jorge Trindade, já veio o nome da cabeça. Ele fez uma pesquisa dos jovens de infratores da lei em Porto Alegre. 85% deles não tem pai. Pô, mas isso quer dizer alguma coisa, né? Vai lá no presídio, quem é que está visitando lá?
Quem é que procura o advogado? O avó. 20 anos com o desembargador, 5 homens apareceram, 5 pais apareceram nos julgamentos. Falta pai. Pai é o limite, é o poder desmesurado que estabelece lá dentro, no momento da ruptura do cordão umbilical. Tem que ver outra fala que eu dei aqui, que eu discuto isso. Que o cara precisa estabelecer o limite, se ele não tem o pai que dá o limite, o pai que não é necessariamente um homem, pode ser uma outra mulher, uma avó, coisa parecida, ele vai buscar um limite. Qual é o limite que ele vai encontrar lá no morro? Outro, assim, lá no Rio agora as pesquisas estão sendo feitas, a grande maioria dos jovens que estão trabalhando no tráfico é para ajudar a família. Eu faria isso, amigo. Quem não faria? Se você não tem nada. Não, eles dizem que não fariam. Quem não faria? Mas é que eles têm o livre-arbítrio. Eles fazem isso porque quer, porque já está cheio de emprego para ir trabalhar e tal. É isso. Aliás, o cara que tem a família passando fome e que não vai vender, não serve para meu amigo. O cara que chega em casa e vê o filho passando fome e não vai e assalta o supermercado para dar comida para o filho dele, não serve para meu amigo. E se a gente pensar assim, pão e escola, né? A experiência que os caras têm é assim. Nos países onde todos são ricos, lá, a criminalidade é lá embaixo. Certo? Onde todos passam fome, todos são pobres na Biafra, lá embaixo a criminalidade. A criminalidade é forte, onde a contradição social é grande. As pessoas suportam viverem pobres em igualdade ou ricos em igualdade. Não suportam a contradição social. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, com a maior contradição social, maior número de presidiários. 2 milhões. E no Rio isso é fantástico, né? O Rio ali em São Conrado está aqui e aqui está a Rocinha. O cara levanta de manhã passando fome, olha para baixo, tem as bonecas lá, com café na piscina e tal. Uma agressão fantástica. Ninguém suporta isso. Ninguém suporta isso. E quem precisa daqueles caras lá na Rocinha são os caras que estão lá embaixo, as suas babás. Eu, voltando para a Inês, né? Então a Inês, eu moro em Ipanema, eu vou comer sorvete com a Inês, uma sorveteria, passo numa pracinha, e eu passo lá nessa pracinha, tá todas as mulheres, são só mulheres que estão cuidando das crianças na praça, todas negras e de uniforme, todas as crianças loirinhas sendo cuidadas. O único diferente sou eu, estou lá com a Inês. Eles precisam dos caras da Rocinha para ter as babás para cuidar deles. Porque senão a boneca não vai poder estar na beira da praia. Ela vai ter que estar cuidando do filho. Eu preciso ter esses caras lá para ter cozinheira, para limpar a merda da minha casa, que é a empregada doméstica, que limpar o teu mods, tua menstruação, teu nojo, tu deixa no banheiro, as tuas vomitadas, tu vai ter que ter essas pessoas para fazerem isso. E essas pessoas não podem ter um outro trabalho, porque elas têm que fazerem isso que tu não suporta fazer. Nós precisamos deles ralados. Eu escrevi sobre isso mas quando a minha constatação foi lá na Alemanha, que eu fiquei um tempo lá com a Gabriela, que eu descobri que lá na Alemanha, que eu morava num bairro extremamente rico, quem tinha que limpar as merdas minha era minha. Então eu escrevi sobre isso, que o problema da merda, os países começam a ser desenvolvidos quando cada um limpa a sua própria merda. Eu não preciso de outros, humilhar outros para limpar a minha merda. Claro que eu digo isso sofisticadamente e tal, né? Que eu escrevi um texto sobre esse troço. Nós precisamos disso. Nós precisamos desses caras ralados. E nós temos assim que ver essas mentiras que temos, a prisão, como fazer de conta que tem uma solução.
Faça isso, faz de conta, é uma mentira. E parece assim, o Nietzsche diz que nós vivemos, esse é um problema nosso, que nós estamos, que ele diz, é no que ele chama de um grande vácuo. Que é mais ou menos como o caos que fala Gramsci. O grande vácuo para o Nietzsche é assim: as forças novas não nasceram ainda, estão lutando para nascer. Feito? O novo está vindo, mas está sendo seguro. E as forças velhas ainda não morreram, estão lutando para sobreviver. Nós estamos nesse momento entre o velho e o novo, que o velho não se entrega e o novo não nasceu ainda. Nesse momento de grande vácuo, que nós não sabemos o que fazer ainda, que é o momento da criação. Esse é o momento que nós estamos vendo que é isso, nós estamos perdidos, literalmente perdidos. E eu acho que nós precisamos, amigos, da coisa, da mentira prisional, até para fazer de conta para nós mesmos, para nós nos suportar como humanos, como demasiadamente humanos. Eu sei que sou delinquente, que eu cometo delitos, que eu sou um cara humano, mas eu não posso acreditar que eu cometo delitos, que o outro comete delito, que o outro é delinquente, não eu. Ou seja, eu quero perseguir os caras para mentir para mim mesmo que eu não cometo delito, que eu sou homem bom. Porque todos absolutos, eu não conheço até hoje um cara que não cometa delito sério. Até acho que o dono da van comete delitos. Até acho. Uma sonegação fiscal, uma coisinha dela. Até acho que todos nós que estamos aqui cometemos delitos. Vamos lá. Eu acho assim que, terminando assim com Nietzsche, né? O Nietzsche diz assim: o que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido no sofrimento. Porque se tu tem que sofrer tendo sentido, tu sofre. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pai e mãe que está para morrer, que tem aquela coisa que não tem mais sentido, que não é um sofrimento sem sentido, que tu quer que a pessoa morra e não pode assumir que quer que a pessoa morra porque é um sofrimento sem sentido. Ou seja, teu sofrimento só tem sentido se ele tiver sentido, daí tu suporta. E eles diziam que o presídio para ele é isso, é um sofrimento que não tem sentido nenhum, que tem uma falta de sentido. E o Nietzsche, assim, para terminar, que não é o assunto da fala, o Nietzsche diz assim, que teve um cara que ele não usou a expressão abolicionista, mas a expressão que ele usou como a inexistência de culpa. Que existe o primeiro cara que pensou numa sociedade sem culpa. Que a expressão que ele usa foi o criador do cristianismo. Teria sido J. Cristo. Porque ele entende que toda não é desse mundo, que ninguém pode julgar essa culpa, que nenhum culpado pode julgar o outro culpado, que só quem vai julgar as nossas culpas é Deus, que ninguém tem o direito de julgar ninguém e de decretar que alguém seja culpado. Daí vem aquelas célebres frases dele, né? Pai, perdoa os idiotas, eles não sabem o que estão fazendo. O Pai nosso que está nos céus, perdoa os nossos pecados, assim que nós perdoamos os pecados que nos têm ofendido. Ele tira o pecado do mundo, a culpa do mundo, e joga para o metafísico. Ele diz assim: ninguém, não tem um Moro, pecador como o Moro tem o direito de condenar um outro pecador igual a ele. Para ele, assim, parece que o primeiro abolicionista teria sido o J. Cristo. 10h30, terminei na hora, Fábio. Alguma coisa vocês queiram conversar? Professor, eu queria saber o livro de referência do Nietzsche. Cara. Desligou aí?